tão cansado na sua situação, que ele fez totalmente a forma que Deus disse a ele: ordena a rocha que dê água. Mas o texto vai dizer que Moisés, ele fere a rocha e sai muita água, o povo bebe, mas foi ali aonde o Senhor parou a sua caminhada. Um homem de oração, um homem que buscava Deus e permanecendo na presença do Senhor, mas por um espaço de momento, quando ele se ira, foi um motivo para perder o direito de entrar à terra prometida. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, o texto vai dizer que Moisés estava ali juntamente com o povo, e ele agora dá a liderança, escolhendo Josué como seu sucessor, para dar a continuidade da caminhada com o povo, pelo qual Deus o tinha falado com ele. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, Deus manda que Moisés sobe ao monte, e quando ele sobe ao monte, ele tem o privilégio de olhar toda aquela terra, mas no momento que ele olha, ele também sente tristeza, porque o Senhor disse: para lá você não vai passar. E ali ele tira a Moisés e coloca ali a parada dos teus passos sobre a caminhada. Livro de Josué, capítulo de número 1, Deus agora dá liderança para Josué. E o texto vai dizer que por 3 vezes o Senhor diz a ele: tem de bom ânimo, tem de ânimo, medita na lei dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Livro de Josué, capítulo de número 3, o texto vai dizer que Josué, ele passa o Jordão com o povo e começa a possuir a terra que o Senhor tinha dado a eles como herança. Livro de Josué, capítulo de número 6, o texto vai dizer que Josué toma a cidade de Jericó e cerca com teu povo e tem grandes vitórias sobre eles. Livro de Josué, capítulo de número 10. Aí vem o momento em que ele está travado numa guerra com os amonitas, os amorreus, melhor dizendo. E é o momento em que ele se olha para um lado ou outro, não consegue vencer o povo. Mas a Bíblia vai dizer no texto que Josué, ele ora a Deus e pede para que o Senhor parasse o sol e a lua. E na sua oração, o texto vai dizer que o sol parou, a lua parou, e eles guerrearam. Diz a palavra do Senhor, nesse texto de capítulo 10, do verso 2 ao 14, que nunca se houve um dia tão grande como este dia, porque foi um homem que orou a Deus, e Deus se agradou ouvindo a voz de um homem, porque a oração do justo, ela move o coração de Deus. Quando o homem ora, quando o homem pede ao Senhor, não importa o problema, não importa a dificuldade, a largura, o alto, o tamanho, a tristeza, o que seja lá o que for, Deus, ele ouve a oração, porque quando você ora, ele se agrada de ouvir você falar com ele. Por isso que no livro de Mateus capítulo 21, o versículo de número 22, ele disse: tudo que pedi na oração, crendo recebereis. Josué ora, ele clama ao Senhor, ele crê que Deus pode agir na tua causa, e neste dia ele recebeu e teve essa experiência com o Senhor através da oração. Isto quer dizer para você, irmão, isso quer dizer para mim, ele quer dizer para nós que Deus pode parar o tempo até que você lute as tuas lutas para te conceder vitória. Rebassuriando labastérias. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 28, narra-se a história de um homem chamado Eucana, como toda a igreja é conhecida nesse texto. Não vou citar o texto de cor para você, para mim não perder tempo nesta palavra, mas você pode ler na tua casa. Assim diz que o Eucana era um homem que tinha 2 mulheres, uma chamava Penina, outra chamava Ana. Penina dava filhos a Eucana, Ana não
não podia dar porque era estéril. E o texto vai dizer que todo ano ele subia a Siló para adorar a Deus, para fazer o sacrifício anual. E Ana subiu juntamente com ele e com Penina e todos os seus filhos. Mas a Bíblia diz que Penina era uma mulher que ela irritava a Ana, ela provocava a Ana, porque achava-se como era uma mulher que tinha filho com Eucana, seria a escolhida, seria mais amada. Mas o texto diz que ela se engana com a tal situação, porque Eucana tinha um amor muito grande por Ana. A Bíblia diz que quando ele tratava dos seus filhos e tratava das suas duas mulheres, Ana e Penina, ele pegava e dava toda a porção aos teus filhos e filhas. O texto diz, filhos e filhas, não sei, 2 casal, 3 casal, quanto seja, mas fala que ele tinha homens e mulheres, filhos, e ali ele tratava com amor, com alegria. Mas o texto vai dizer que ele dava uma porção dobrada a Ana, porque ele amava a Ana. Chegou ao ponto dele perguntar, Ana, por que chora? Ana, por que está triste? Ana, por que você não come? Não sou eu melhor de que 10 filhos para você? Ele não sabia da situação, porque a Ana nunca chegou a dizer a Eucana o que Penina fazia. Mas Ana, amargurada de espírito, triste, abatida, o texto vai dizer que Ana vai para a oração buscar o socorro de Deus. A oração do justo, ele move o coração de Deus. O texto vai dizer que estando eles numa festa, e todos comendo e bebendo, ela estará ali agora entrando no templo. O sacerdote Eli se senta sobre de frente com ela e começa a observar os movimentos da tua boca. Ele depara com a tal situação achando que ela estava embriagada até dizer, aparta desse teu vinho, até quando vai estar bem embriagada? O texto vai dizer que Ana diz para ele, não, Senhor meu, eu não estou embriagada, eu estou orando, porque é por causa das minhas grandes multidões, de problemas que tenho, da tristeza, expressando assim na linguagem de hoje, a angústia, o desgosto, a tristeza que eu tenho, eu estou me se derramando perante o altar do Senhor. E a Bíblia diz, que ela ainda disse, não trate a tua serva como filha de Belial. O que quer dizer Belial? Uma pessoa sem valor, uma pessoa que não é nada. E Ana se sente neste momento, mas o texto vai dizer que ela continua orando a Deus, e no momento que ela ora, ela faz um voto ao Senhor, com teu coração mesmo triste, angustiado, e o Senhor ouve a tua oração. O texto vai dizer que quando ela ora, ela disse, Senhor, se lembrares de mim e me dar um filho, prometo ao Senhor que te darei na tua casa, e sobre a tua cabeça não passará navalha, e eu te darei todos os dias da tua vida. O texto vai dizer que quando ela ora, que depois desse momento, ela se sente uma mulher aliviada. Deus responde a oração dela. Acabando a festa, ela volta para casa. Passados uns dias, Eucana conhece a ela. Isto é, coabitou com ela. Você entendeu a palavra? E o texto vai dizer que Deus dá a ela um filho varão, conforme segundo a tua oração que ela pede. E ela ainda se alegra no Senhor. E o texto ainda vai dizer que quando o menino nasce, chegou os próximos anos, Eucana subia para Siló para adorar a Deus, mas ela fica em casa. Depois que o menino desmama, o texto vai dizer que ela chega perante o sacerdote Eli, este mesmo homem que disse que ela estava embriagada. Ela disse, olha, Senhor meu, este é o menino que eu orei com ele aqui nesse templo, e pelo qual agora eu apresento o Senhor, para que fique aqui e sirva o Senhor durante todos os dias da tua vida. E o que me chama a atenção é a tua atenção. A nossa atenção é que a Bíblia diz que Penina tinha muitos filhos, e Ana apenas este, mas nenhum filho de Penina foi destacado dentro da obra, não se vê dentro da Bíblia. Mas o filho de Ana, que foi chamado por Samuel, foi um grande profeta de Deus, porque Ana orou, Ana abençoou, Ana pediu e passou a ser uma mulher alegre e feliz.
Quem sabe você nesta noite está com problema nessa situação. Você não sente alegria. Você, mulher que é estéril, talvez você não consegue conceber um filho, ainda fazendo tratamento. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você entrar na oração, juntamente com teu esposo, e começar a clamar a Deus, o Senhor vai abrir a tua madre e vai colocar no teu ventre uma profeta ou um profeta para provar que Ele é o seu Deus. Porque para Deus, irmãos, nada é impossível. A Bíblia diz que Ana, ela orou, ela clamou, ela pediu a Deus. Se você também pedir a Deus, o milagre vai acontecer na tua vida. Porque no livro de Mateus, no capítulo de número 7, o verso 7 e 8 diz: pedir e dar-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, os que buscam encontra, e o que bater abre-se-vos-á. Então Ana bateu no altar de Deus, no coração de Deus, moveu o coração de Deus, e o Senhor te concebeu um filho, e o nome dele foi glorificado. Livro de 2 Reis, capítulo de número 20, narra a história de o rei Ezequias. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele cai numa enfermidade. E nessa enfermidade ele foi para o seu leito e não podia se levantar. E naquela época o Senhor usava homens, profetas, para que pudesse levar o recado. Entre todos os profetas que estavam ali na presença do Senhor, cuja face Deus contemplava o coração desses homens, como contempla o meu, o seu, o nosso coração. A Bíblia diz que o rei estava acamado. Agora ele envia o profeta Isaías, filho de Amós. E quando ele chega, que entra na tua casa, se fosse na minha ou na sua, entrasse qualquer irmão desse, você ia dizer assim: olha, o irmão vem aqui, eu sei que ele vai orar, ele vai me tirar deste leito de enfermidade, Deus vai ouvir a tua oração, eu vou ser curado. É o pensamento meu, é o pensamento teu, é assim que nós pedimos a Deus. Eu creio que também o rei Ezequias pediu desta maneira, mas foi o contrário, porque a Bíblia diz que quando o profeta Isaías chega lá, nas expressões de palavra disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele entendeu que foi Deus que falou. Quando Deus fala, irmão, somente Ele pode mudar a sentença da minha vida, da sua vida. E o rei, ele olhou para si, dentro de si disse: já sei que não tem jeito. Eu imagino ele dizendo: a única coisa que eu vou fazer é fazer a minha última oração, porque agora chegou meu fim. E na tua oração ele disse: lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti, com interesse e firmeza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Suficiente a oração de 5 a 10 segundos, Deus ouve. E agora a Bíblia diz que o profeta Isaías ainda não tinha saído do pátio da cidade. O Senhor volta lá, fala no teu ouvido e diz: volta e diz para Ezequias, chefe do meu povo, que eu ouvi a tua oração. Diz para ele que eu te curarei, diz para ele que eu te darei mais 15 anos de vida, livrarei das mãos do rei da Síria, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor, por amor de Davi, meu servo. Olha o mistério que eu quero dizer para você nesta noite. Muitas vezes você é abençoado, muitas vezes você é abençoada, é porque o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha tem pagado o preço na oração, tem orado, tem intercedido a Deus pela tua vida. É como está dizendo: por amor de Davi, meu servo. E o texto vai dizer que o rei Ezequias recebeu esta bênção e ainda foi abençoado com toda a sorte de bênção do céu e viveu mais 15 anos. Olha, a oração do justo, ela move o coração de Deus. Ele clamou, ele falou com o Senhor. Jeremias 33:3 disse: clama a mim, responder-te-ei, e anunciai coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ainda que Deus sentenciou a tua vida em morte, mas ele clama ao Senhor, e Deus responde a oração, porque chegou com cheiro suave na presença de Deus, e o coração de Deus foi movido pela oração do teu filho. Deus também ouve a tua oração, Deus também ouve a nossa oração.
Vejo ainda no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 1 a seguir. A Bíblia fala que o rei Josafá estava no seu território e agora de repente chegaram algumas pessoas e disse para ele: vem contra ti uma grande multidão, já próximo aqui de nós. E o texto vai dizer que quando ele soube que o povo vinha para guerrear com ele, ele começa agora a se preocupar. O texto vai dizer que ele entra numa oração, ele apresenta a Deus, conta a história do rei Salomão quando ele fez o templo e disse: quando fizesse aquele templo, foi para quando nós estivéssemos com problema, enfermidade, o que fosse, nós orássemos ao Senhor e o Senhor nos responderia. O texto vai dizer que ele pega todos Judá e Jerusalém, todos de grandes a pequenos, eles fazem oração, eles jejuam a Deus, ele pede a Deus, e no momento que ele acabou de orar, Deus levantou o profeta Jaziel, e ele disse assim a ele: não tema, porque a peleja não é vossa, esta peleja é de Deus. Eu quero dizer para você